Muita gente me pergunta, ô Júlio, o que é marxismo cultural? É de tanto eu conversar com as pessoas que me perguntam isso, eu resolvi fazer um vídeo para a gente falar do marxismo cultural. O marxismo cultural ele veio para substituir o próprio socialismo que fracassou diante da maior eficiência do capitalismo. O capitalismo se mostrou muito mais produtivo, muito mais gerador de riqueza. As pessoas se enriqueceram muito mais dentro do sistema capitalista, em contrário ao sistema socialista, onde os países se empobreceram. Muitos deles, além de empobrecer, se tornaram violentos, né? Porque os governos acreditavam que aquilo ia dar certo, né? Insistiram que aquilo ia dar certo e queriam impor o sistema às pessoas. E você sabe que na maioria dos países socialistas, as pessoas fugiam de lá, né? Acontece isso, até hoje acontece com Cuba, está acontecendo com a Venezuela. E o país talvez que mais retratou isso foi a antiga Alemanha Oriental. A Alemanha foi dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Tinha um muro que dividia o país. E as pessoas querendo fugir para a Alemanha Ocidental e o governo da Alemanha Oriental não deixava. Olha só, como é que isso pode funcionar? Se as pessoas querem fugir de lá, como é que isso ia funcionar algum dia, gente? No outro muro, do outro lado do muro, as pessoas eram muito mais eficientes, muito mais felizes, muito mais produtivas, tinham uma renda muito maior, enquanto no lado da Alemanha Oriental as pessoas eram muito mais pobres. E os jovens queriam atravessar para lá, e muitos deles eram mortos, assassinados, torturados, por tentar pular o muro de Berlim. Com o fim da União Soviética, através da administração do Gorbachev, praticamente já era aceitável, né, que o socialismo tinha fracassado e já não existia toda aquela repressão contra as pessoas que queriam sair da Alemanha Oriental. E foi derrubado o Muro de Berlim em 1989, né, onde muitas pessoas, além de derrubar o símbolo da queda do Muro de Berlim, aquilo foi muito significativo, né, porque os soldados ficavam olhando, acabou a repressão, todo mundo derrubando o muro, as pessoas indo livremente, sem sofrer nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão, indo para a Alemanha Ocidental. E muitos jovens, cara, iam para a Alemanha Ocidental para tomar uma Coca-Cola, cara, para comer um McDonald's, cara. É um simbolismo fantástico, né? A decadência de um sistema e a prosperidade de outro. E o que veio o marxismo cultural? Olha, vamos deixar a economia de lado, já que nós fomos derrotados pela economia, e vamos substituir por um outro discurso. O qual seria o discurso do marxismo cultural? Uma mudança de pauta. Em vez da gente falar das ditaduras que nós provocamos, porque em 60 países morreram mais de 100 milhões de pessoas. Vamos mudar a nossa oratória. Vamos falar de democracia. Vamos largar os períodos terríveis que nós vivemos e vamos falar de democracia. Vamos falar de direitos humanos. Direitos humanos é defender os direitos das minorias, dos homossexuais, dos imigrantes, defender a pluralidade das raças, a igualdade das raças. As mulheres, defender os direitos das mulheres. Combater qualquer tipo de misoginia. Então o discurso da esquerda passou a ser democracia e defesa das minorias, da desigualdade social, e eles acusam o capitalismo da desigualdade social, mas os verdadeiros responsáveis pela desigualdade social é o Estado. É o governo que se tornou um elefante, um monstro cheio de tentáculos, que cria essas desigualdades favorecendo elites empresariais. Não tem nada a ver com o capitalismo. O capitalismo, ele justamente, ele tenta eliminar a pobreza porque a pobreza não consome, ela não tem renda. E o capitalismo, para todo mundo ganhar dinheiro, tem que ter uma alta renda per capita.
É fundamental que as pessoas tenham dinheiro no capitalismo para as pessoas consumirem e fazer girar a máquina. Então esse discurso que o capitalismo provoca pobreza, desemprego, miséria, pelo amor de Deus, isso não há interesse nenhum dentro do capitalismo as pessoas serem miseráveis, porque elas não consomem, né? Mas o discurso do marxismo cultural é combater a desigualdade social, que seria um dos males do capitalismo. Mas, na verdade, é o mal provocado pelos governos, pelos governantes. Assistência social é outra pauta do marxismo cultural. A renda básica, só em pensar que a renda básica foi criada por liberais. Liberais que criaram a renda básica. A figura de Thomas Paine, Friedrich Hayek, Milton Friedman, liberais que tentavam desenvolver uma fórmula, um projeto, desenvolver uma ideia para justamente as pessoas miseráveis que não têm condições de sobrevivência receberem uma renda do Estado para poder consumir e voltar ao mercado e fazer a máquina girar também. Então a renda básica é um princípio que já veio experiências de 1729 de liberais. Porque os socialistas eles não pensavam em renda básica porque eles queriam que todo mundo fosse igual. Todos ganhassem a mesma coisa. Eles defendiam a propriedade coletiva, não defendiam a propriedade privada. Eles não defendiam o mercado, eles defendiam o planejamento central, que tudo pertencia ao Estado. Os meios de produção pertenciam ao Estado. Então por que você vai criar uma renda básica se dentro do espírito do sistema socialista todos deveriam receber igualmente? É lógico que não ia funcionar, né? Porque as pessoas são diferentes. Um acorda mais cedo, outro acorda mais tarde, um quer trabalhar mais que o outro, aquele não quer trabalhar menos, por que vai ganhar mais que o outro? Quem que vai morar na cobertura? Quem vai morar de frente para o mar? São os mais eficientes, os mais ágeis, os mais inteligentes, aqueles que querem dedicar mais, aqueles que são mais motivados. Como é que você vai igualar todo mundo? As pessoas têm motivações diferentes. Você, quando é aluno na escola, tem um colega seu, você monta um grupo, o cara do seu grupo não quer trabalhar, não quer fazer nada, vai receber a mesma nota que você? Você faz uma sociedade com um amigo, com um colega, com um sócio, e o cara quer trabalhar menos que você não fica chateado? Como é que isso vai funcionar? É evidente que a produtividade vai lá para baixo. Então fracassou, infelizmente fracassou. A ideia era brilhante, né? Todos iguais, maravilhoso, né? Mas infelizmente não funcionou. Então a renda básica, que é uma defesa do marxismo cultural, é uma ideia de liberais, deixar isso bem claro. E o pior, para mim, que até agora é tudo maravilhoso, né? Eu concordo em tudo do marxismo cultural. Defenda a democracia, a defesa dos direitos humanos, a defesa das minorias, dos homossexuais, das mulheres, de todas as raças, dos imigrantes, lutar pela desigualdade, contra a desigualdade social, né? Melhorar a renda das pessoas, renda básica, fundamental, talvez a maior prioridade que a sociedade moderna tem hoje, que é a renda básica, assistência social. Agora, aqui que entra o problema. O marxismo cultural, ele defende uma maior intervenção do Estado na economia. Eles não mais querem condenar a propriedade privada, não querem mais defender propriedade coletiva, mas querem um Estado mais indutor, um Estado mais atuante dentro da economia, intervindo na economia. E esse que é o grande problema. Esse é o grande problema hoje. Hoje nós não temos mais essa discussão capitalismo, comunismo, socialismo. Isso é coisa do Bolsonaro, que fica falando que tem comunista na rua, andando pela rua. O problema hoje é mais Estado ou menos Estado? O que é mais eficiente? É mais Estado ou menos Estado? E é esse que o marxismo cultural hoje defende. Mais aumento de gasto público, mais investimento público. Aumento de gasto público eu considero muito mais ineficiente, porque o dinheiro no seu bolso ele vai ser muito mais bem gasto do que no bolso de um burocrata, de um governante, de um parlamentar, de um político. Você vai saber gastar melhor o seu dinheiro
do que um político. Ele vai gastar o dinheiro seu, né? Por isso que no investimento público, obras são superfaturadas, obras ficam inacabadas, há corrupção para tudo quanto é lado. O investimento público é isso. Vá fazer uma obra com investimento público. E você vê aí quantas milhares de obras inacabadas, superfaturadas. Pessoas se enriquecem com obras públicas. Tem a defesa da educação e da saúde pública. Eu já defendo vouchers para a educação e vouchers para a saúde. E as estatais. Defendem as estatais. O marxismo cultural defende as estatais. Nós, por exemplo, defendemos a privatização das estatais. Você vê o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras virou um antro de corrupção. Vocês lembram do governo Fernando Henrique Cardoso? Quando a Telebrás, você queria comprar um telefone fixo, demorava 5 anos e custava 30 mil reais. Quando veio as privatizações, em 1 ano todo mundo tinha telefone. Todo mundo tinha telefone. E você tinha que declarar o telefone no seu imposto de renda, de tanto dinheiro que ele custava. Hoje você pede um telefone fixo, ninguém tem mais telefone fixo. Agora todo mundo tem celular. Mas tem gente que insiste ainda que deve ter em estatais. Infraestrutura. Defesa da infraestrutura como investimento público. Nós defendemos as concessões de infraestrutura para a iniciativa privada. Muito mais eficiente. Muito mais barato para construir. O governo gasta muito mais fazendo uma usina hidrelétrica pública, uma rodovia pública, uma ponte. Veja as estradas que tem pedágio, elas são muito melhores do que as estradas que estão na mão da empresa pública, do Estado. Então, tem essas diferenças, e diferenças ainda de intervenção do Estado na economia. Esse é o ponto. Os outros pontos, eu concordo com todos eles. Está explicado o que é marxismo cultural? Beleza? Grande abraço a todos vocês.